Bom, nosso tema de hoje, né? Ansiedade, como vencer a ansiedade e transtornos emocionais, né? Então, acho que bastante gente entrou ali para nossa sala, para nossa aula, em função da ansiedade, né? Infelizmente, ser o mal do século. Vou começar me apresentando para quem ainda não me conhece. Já vi que tem algumas pessoas ali que me conhecem, que me pediram o link, mas para quem não me conhece, eu sou Jaqueline Lázari, sou terapeuta holística, então trabalho com terapias alternativas, integrativas, e trabalho também com astrologia psicológica. Então, a psicologia, a parte das emoções, é algo que realmente eu gosto muito, né? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de estudar, sou uma estudiosa da psicologia. Não sou psicóloga, a minha formação é em ciências contábeis, mas resolvi buscar, né, estudar e me aprofundar nesse assunto através das terapias e também da astrologia. Tá? Então, gente, a ansiedade, um mal do século XXI, né? O Dr. Augusto Cury fala muito, né, no mal do século. A ansiedade, ela não é uma doença, né? Ela é uma emoção. E, infelizmente, através dela, a gente acaba, ou muitas pessoas acabam passando para uma doença, como, por exemplo, a depressão, né? Então, assim, tem um estudo que se chama Kendall, que nos mostra que 24% das pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade, então, essa ansiedade exacerbada, acaba desenvolvendo uma depressão, né? Então, assim, a ansiedade, como eu falei, ela é uma emoção, todos nós temos, só que ela precisa estar em equilíbrio, porque a partir do momento que ela se desequilibra, ela acaba nos atrapalhando, né? E como? De que forma? Atrapalha no nosso dia a dia, atrapalha através de sintomas psicológicos, como tensão, nervosismo, o medo, né? Que também é provocado pela ansiedade, alguns problemas de concentração, inclusive. Então, às vezes, precisa desenvolver uma tarefa, fazer alguma coisa que precisa dessa concentração e não é possível, né? E também a insônia e alguns outros distúrbios emocionais que acabam nos acontecendo. Só que ela ainda traz sintomas físicos, né? A ansiedade em desequilíbrio, ela acaba trazendo sintomas físicos. Então, assim, uma crise de ansiedade, por exemplo, pode né, gerar uma dor no peito, uma falta de ar, né, muitas vezes, aquela respiração ofegante, né? Então, a crise de ansiedade, ela acaba trazendo desconfortos psicológicos e também desconfortos, né, sintomas físicos, né? Muitas vezes as pessoas sofrem através do sistema digestivo, com diarreias, constipação. Então, ela infelizmente, quando ela tem esses ápices, né, ela acaba trazendo. E também, agora, que a gente vê bastante por aí, a síndrome do pânico, né? Que é um transtorno do pânico, que é uma consequência da ansiedade desequilibrada, né, em demasia. O que acontece, né? Esse mal-estar físico, esse mal-estar psíquico nos traz, né, para quem já sofreu, que no caso eu já tive, né, uma aflição, uma agonia, e até resolvi falar sobre esse assunto, e, né, a gente trouxe aqui para nossa aula, porque algo que me desequilibrou, me trouxe alguns problemas, e não só afetando a mim, que é o caso que muitas vezes acontece. Afeta a família, eu tenho 2 filhas pequenas, né? Afeta todo o nosso sistema familiar. Eu trabalho sozinha, então não tenho um ambiente de trabalho com outras pessoas, com colegas, mas acabou afetando dentro da minha casa, né? Só que eu sempre busquei, né, busco até hoje sempre formas naturais, né, que inclusive é ali a proposta da nossa aula, trazer soluções naturais para tudo isso, né? E foi quando eu encontrei, através de forma natural, através dos óleos essenciais, da aromaterapia, né, trazendo esse bem-estar, esse centramento, baixando isso, né? Claro que quem já faz acompanhamento médico, psicológico, não estou aqui para dizer que, né, que vai largar, que vai
né, de forma alguma vim para falar isso, mas para agregar valor, né, para trazer informação e da minha história, de histórias de amigas, de colegas, de clientes, então para dividir com vocês, certo? Então, através dos óleos essenciais, através da aromaterapia, eu consegui ir me centrando, consegui ir diminuindo esses sintomas, esses desequilíbrios que a ansiedade estava me trazendo, né? A aromaterapia, os óleos essenciais, para quem nunca teve contato, eles atuam no nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, né, que nós chamamos. Então, através do sistema olfativo, né, do nosso olfato, né, pelo nariz, a inalação, ele chega até esse nosso cérebro límbico, até esse nosso cérebro emocional. E como eu disse, a ansiedade é uma emoção, acaba conseguindo, né, chegar, inclusive, nesse sentido. Então, assim, os óleos, eles têm propriedades, os óleos essenciais são compostos aromáticos, né, eles são extraídos da casca, das folhas, das cascas de frutas, das folhas, do caule, da raiz das plantas, né? Então, no caso, essa extração, né, feita o óleo essencial, e é colocada, né, em vidrinho para nós podermos utilizar. E através da aromaterapia, da inalação, né, do nosso sistema olfativo, a gente consegue sentir esse efeito que os óleos trazem para nós, né? Então, assim, ele é bem rápido, em apenas 22 segundos já está no nosso, né, em contato com o nosso cérebro emocional, então é muito maravilhoso, porque tem uma resposta muito rápida, né? Então, através desse sistema nervoso que faz essa conexão com o nosso cérebro límbico, os óleos essenciais, eles estimulam o cérebro a iniciar o processo de produção de hormônio, que no caso, quando a gente precisa que produza, como, por exemplo, nos casos de insônia, né, que a gente precisa da produção de hormônio do sono, como também a inibição. Então, a inibição daquilo que está em excesso que a gente não precisa, né? Então, os óleos essenciais têm tido uma grande resposta comigo, né? Como eu falei, com as pessoas ao meu redor, com as minhas filhas. Eu tô tendo, assim, muitas respostas maravilhosas. Então, eu tô trazendo, tenho que dividir com vocês, porque realmente é um fato que nos traz um equilíbrio natural, né? Então, a gente não tem compostos químicos, né, como em alopatia, em remédios, né, volta a falar quem já faz o uso, não estou dizendo para não usar, mas estou trazendo uma opção, né, para você agregar no seu dia a dia. E a gente fala sempre que, assim, eu falo bastante dos óleos essenciais, falo em live, falo nas minhas redes sociais, porque antes de qualquer terapia que eu busquei até hoje, de qualquer que eu trabalho, inclusive, da astrologia mesmo, e não foi diferente com os óleos essenciais, eu usei em mim. Então, para ter propriedade, né, de falar com o uso em mim, na minha família, na minha rotina. Eu tenho uma rotina de uso diário, né? Então, agora que a gente está com essas questões de coronavírus, de isolamento, de pandemia, eu tenho utilizado muito, né? Utilizo eles muito e realmente eu vejo a diferença e os benefícios que estão trazendo, que daqui a pouco, olhando lá para trás, eu não teria, né? Outra coisa que os óleos essenciais nos despertam, que é uma das minhas né, que vai ao encontro disso que eu estudo, que eu trabalho, que é o autoconhecimento. Então, a gente vai vendo que vai trazendo respostas, né, conforme a gente vai utilizando. Então, é muito maravilhoso também nesse sentido, porque a gente vai olhando para nós, vai olhando para dentro, vai entendendo que daqui a pouco o que é bom para mim não é bom para minha filha, para o meu marido, né, por exemplo, não trazendo as minhas situações realmente pessoais, né? Mas então,
para ansiedade, né? O que eu poderia indicar e o que é indicado, né, com os propósitos dos óleos essenciais. A gente tem o ansiolítico natural, que muita gente até que de repente nunca teve contato com um óleo essencial, mas que já ouviu falar, que é, por excelência, né, a lavanda. A lavanda digamos que é o ansiolítico natural, né? A lavanda, ela proporciona um relaxamento no nosso corpo, na nossa mente. Então, pessoas muito ansiosas, que têm aquela... que se sentem assim, nossa, eu não consigo parar de pensar, o meu corpo não consegue relaxar, toda aquela tensão, muitas vezes, né, no ombro, no corpo, que sente mesmo. A lavanda, ela vai trazer esse relaxamento, ela vai proporcionar esse relaxamento, nossa, maravilhoso. Ela tem um cheiro, inclusive a aromaterapia ela é muito conhecida através da lavanda, né? Porque ela tem um aroma muito gostoso. E como que a gente pode utilizar, né? Como que seria o uso dessa lavanda, né? Do óleo essencial de lavanda? A gente tem o uso dela tanto topicamente, então assim, eu falo sempre nas áreas de perfume, nas áreas de pulsação, né? Então aqui nos punhos, atrás das orelhas, aqui na nossa nuca, a gente pode fazer esse uso, colocar aqui e fazer a inalação já a partir desse, né, aqui dessa área mesmo, ou a gente pode botar uma gotinha na nossa mão e fazer uma conchinha, que a gente é chamado a inalação em concha. Então, uma gota, a gente vai fazer essa inalação, pode fazer isso 3 vezes, e conforme eu falei ali no início, em 22 segundos, a gente já vai ter a atuação desse aroma, e ela já vai agir lá no nosso cérebro límbico, lá nas nossas emoções, né? Então, assim, é muito bom. Muito maravilhoso. A gente pode utilizar também através do difusor, né? O difusor, deixa eu pegar aqui o meu para mostrar para vocês. A gente tem um difusor, então aqui o meu é da Doterra, né? Ele é com água, a gente vai colocar 2 gotinhas, não precisa mais do que isso. Os óleos essenciais, eles são bem concentrados, né? A gente não precisa mais do que 2 gotas. Vai colocar ali, vai ligar o teu difusor. Neste caso, ele tem programação para 1, 2 ou 4 horas. Mas colocamos essas 2 gotinhas. Se vai colocar às 4 horas, pode dar uma aumentadinha para 3 ou 4 gotinhas. Mas com as 2 a gente já vai sentir um grande efeito. Vai ser, já no ambiente que nós estamos, né, ele já vai trazendo esse acolhimento. Os óleos essenciais, eles têm claro, além das propriedades terapêuticas, no aroma, eles nos acolhem, a gente sente, assim, quando a gente entra num ambiente que tem ali um difusor com um óleo essencial, a gente já se sente acolhido, assim, é muito gostoso, muito bom. Agora, que nem, por exemplo, nesse momento que a gente tem muita gente em desequilíbrio, com ansiedade, foi o que eu, né, trouxe aqui. Mas quem já conhece óleos essenciais ou que já entrou em contato, por exemplo, com a lavanda, pode, né, estar aqui na sala e me dizer, mas Jaque, eu já utilizei a lavanda e para mim ela deu efeito rebote. Ela não me... Então eu não vou ficar lá pensando naquele futuro, no que será que vai acontecer, o que será que, né, o que será que vai, o que vem por aí. E eu também não vou ficar remoendo lá naquele passado, será que isso, será que aquilo. Então, assim, os óleos essenciais de aterramento, quando vocês, né, ouvirem alguém falando,
é para trazer para o aqui e agora, tá? Então, daí a minha sugestão, que eu trago já também com a minha história, com a minha experiência, que eu sou muito apaixonada, é o Balance, né? O Balance, ele é um mix de óleos essenciais, não sei se vocês conseguem enxergar ali, e ele tem diversas árvores, plantas de... ali a Cláudia mostrando para nós também. Ele tem... O meu já está no finzinho, Cláudia. O meu já está, eu utilizo muito. É maravilhoso. Ele tem esse mix, então, de óleos essenciais de plantas, de raízes e de árvores, né? Então, assim, ele tem esse propósito de aterramento. Mas o nome, ele já nos sugere, né? Ele tem já uma sugestão através do nome, é o balance. Então, esse balanço, esse equilíbrio das nossas emoções. E gente, eu utilizo, eu indico, as pessoas me perguntam muitas vezes agora, para esse momento, mais uma vez, né, falando, eu tenho, assim, a minha experiência com ele, eu fui me auto também testando e verificando, né, uma gotinha junto com um óleo vegetal que nós chamamos de óleo carreador, porque assim, os óleos essenciais, eles são voláteis. O que quer dizer isso? Eles evaporam, né? Então a gente tem os óleos carreadores, que por exemplo, um óleo vegetal de coco, que é o que eu utilizo, né? Que nos dá essa densidade para o nosso melhor aproveitamento. Não é que seja para render, mas é para a gente aproveitar bem, né? Então, inclusive, ele potencializa o uso, né? Através do óleo vegetal. Então, assim, umas 3 gotinhas de óleo de coco com uma gotinha de balance. Uma massagem nos pés, logo ao acordar, por exemplo, né? Quando a gente acorda, já faz ali aquela massagenzinha. A massagem, quando eu digo passar a mão, né? Embaixo do nosso pé, porque ele vai atuar. Algumas pessoas, de repente, que estão aqui já devem ter ouvido da reflexologia, né? Então, assim, vai ali no nosso pé, ele atua e entra em contato com as nossas emoções e nos traz um centramento. E, claro, os pés é a nossa parte, né, mais baixa do nosso corpo. Então, esse aterramento que eu falei que ele tem como propósito acaba nos trazendo, né, botando os pés realmente no chão. Eu já, né, como experiência, eu já tive o prazer de constatar, inclusive, para quem sabe, sobre os chakras. Nós temos 7 chakras principais, nós temos diversos chakras que são centros de força dentro do nosso corpo. E o Balance é um dos óleos que ele traz o alinhamento desses chakras. Então, assim, eles ficam numa rotação, a gente chama, eles são como se fossem rodas, né, de força. Eles ficam numa rotação alinhada, então eles ficam na rotação certa, eles nos traz. Por isso esse centramento, esse equilíbrio que o Balance, né, proporciona, porque ele realmente faz isso, né? Ele é também para rompantes de raiva, para pessoas que têm impulsividade, né, que às vezes age sem pensar ali, que tem essa questão de dados, que vem a raiva assim com muita facilidade, ele auxilia muito, né? Para mim também foi nesse sentido que me auxiliou. Eu tenho clientes, né, que fazem parte ali do nosso círculo e amigas, inclusive, que utilizam para síndrome do pânico, né? Então, assim, eu tenho um caso, uma história de uma colega, uma amiga, que ela utilizava a sertralina, não sei se alguns de vocês já ouviram falar. A sertralina é um ansiolítico, né, que é indicado para síndrome do pânico. Então, ela queria buscar uma alternativa, né, para não ficar dependente somente desse remédio, né, desse remédio controlado. E ela buscou, né, veio até mim e eu indiquei justamente o Balance para ela. Claro, não disse para ela, associa, né, com o tratamento que tu já faz e vai verificando. E isso foi mais ou menos no meio do ano passado, ali final de outubro, novembro. E, gente, o trabalho dela, eu moro no litoral do Rio Grande do Sul, o trabalho dela, no verão, ele fica muito... ela trabalha muito, ela tem muito estresse, ela tem acaba tendo muitas questões para serem resolvidas no verão, né?
porque por ser uma cidade litoral, então aumenta, claro, aumenta a renda, aumenta tudo, mas também aumenta essa ansiedade, que é uma crise, né, um transtorno que gera a síndrome do pânico. E ela resolveu, um pouquinho antes do verão, tirar ali a sertralina, junto com, né, com a orientação dela, e ficando apenas com o pânico, com o balance. E foi, assim, uma resposta maravilhosa. Eu sempre falo com as pessoas do qual eu atendo, que eu convivo, que utilizam os óleos. Eu procuro fazer essa busca, assim, eu gosto de trocar para a gente ver que realmente tá funcionando, que as pessoas estão tendo esse bem-estar que elas buscaram lá no início e que realmente os óleos essenciais proporcionam, né? Que é o propósito deles. E ela passou, então, esse verão, agora, né, o nosso verão, ela está passando, inclusive, pela essa quarentena, por esse momento de incerteza, de coisas que realmente, ela me disse, né, são palavras dela, que se ela tivesse em um outro momento, de repente ela não ia conseguir, ela disse que ela não sabe nem como seria, né, mas ela disse já que eu acho que sem o balance eu não conseguiria trazer esse centramento que eu tenho hoje, esse enraizamento, né, esse pé no chão que eu consigo ficar em meio a tudo isso. Então, perdão. Então, estou trazendo para vocês a história dela, a minha, né, com a minha experiência com o Balance, porque eu acredito que é um dos óleos que todas as pessoas podiam utilizar, né, porque ele traz muito benefício. Então, a gente acordar, colocar né, ter o contato com esse óleo, já ter a oportunidade de ter um dia centrado, de ter um dia maravilhoso, né? De a gente ter um dia sem rompantes de raiva, sem desequilíbrios. Claro que uma situação ou outra daqui a pouco vai gerar alguma coisa, mas daí vai lá, dá uma inalada, né? Eu tenho ele comigo sempre, 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 na bolsa, onde eu vou, eu tô sempre com ele. E é uma sugestão, inclusive. Uso do Balance, mas como que eu utilizo o Balance? Então, falei da gotinha, né, na sola dos pés, com óleo de coco, né, que é o óleo carreador, nas mãos em concha, que eu já mostrei antes com a lavanda. Gente, quem tiver aqui na nossa sala e tiver experiência com Balance ou com a lavanda, que eu até falei antes, quiser trazer e dividir conosco. O Marcel está falando aqui que a esposa dele, que é holandesa, utiliza o Balance para ajudar a dormir todas as noites no difusor. Ela dorme muito bem desde que começou a utilizar esse óleo maravilhoso. Ai, que maravilha, gente. Nossa, é muito bom. De repente, neste caso, vai o encontro que eu comentei de a lavanda, de repente, não ser, né, o óleo que eu preciso lá para o meu sono, mas sim, eu preciso, de repente, ter um dia mais equilibrado, um dia né, com os pés mais no chão, para que o meu sono, né, lá o meu hormônio do sono, fique mais, né, que eu produza esse hormônio, que eu consiga deitar a minha cabecinha lá e conseguir trazer esse... Ali a Gabi também botou, né? Eu também A amo Adriane também, a Raquel falou que ela também ama o Balance, que é o favorito dela. A Gabi. Sim, eu também. A, deixa eu ver aqui. Eliana. A Adriane tem uma história. A Adriane tem uma história com o Balance. Eu estou tentando ver se eu consigo. É que eu não estou conseguindo buscar ela aqui para ver se eu consigo abrir para ela falar. Não sei, não consigo fazer isso. Eu consegui. Pode falar, Adriane. Oi, tudo bem, gente? Eu amo o Balance junto com lavanda, são dois óleos que eu coloco na minha lista. Não tá te aparecendo, tá? Tá. Que eles estão agora tá. Que eles estão na minha lista mesmo de prioridades, porque eu também, assim como a Jaque falou do depoimento da sertralina, eu faço o uso da sertralina. E com o uso desses óleos eu consegui diminuir, eu tomava 100 miligramas e hoje eu tomo 50 miligramas. E o dia que eu acabo não tomando, eu consigo ficar bem também usando os óleos. Oh, que bom, Adri. Nossa, ótimo. Obrigada por trazer para nós, né? Dividir conosco
uma história tua, porque realmente o nosso objetivo aqui é trocar, né? Trocar experiências, trazer experiências que a gente já tem com os olhos das pessoas que têm, para a gente conseguir, de certa forma, ter uma vida, né, mais saudável, um bem-estar melhor, porque no momento que a gente fica mais equilibrado, com esse bem-estar, que a gente está bem conosco mesmo, a gente proporciona para as outras pessoas também, né? Então, assim, a gente tem um ambiente familiar mais equilibrado, né, mais tranquilo, mais amoroso, a gente tem um ambiente de trabalho, né, melhor. Então, porque realmente começa parte da gente, né? Se a pessoa te olha, te dá bom dia, tu já diz bom dia para quem? Pronto, já estraga o dia inteiro, né? Então, assim, muitas vezes... Raquel disse que depois do Balance ela parou de bater no Alessandro. Maravilhoso, né? Eu também, eu consigo respirar agora antes de dizer calma, relaxa. A Eliana está falando que ela não vive, já está no segundo. Não sai sem colocar na bolsa, usa o lavanda à noite. O Alessandro está falando que ele passa na direção do timo e fica em paz, relax, né? A Eliana está falando também que às vezes dá até vontade de tomar ele, de tão bom que é. De tão bom que é, realmente. Nossa, o Balance, ele é muito bom. Oi? Eu tenho até um relato, se você me permite, com o Balance, que eu fiquei bem impressionada. Eu estava com muitas coisas na cabeça e eu comecei a ficar muito irritada, as crianças brincando, gritando, sabe como é que é, né? Casa de criança. Sim, sei bem. Mexendo comigo, e eu comecei a chorar. Sim. E aí eu fui na mesma hora, peguei o Balance, pinguei uma gotinha na minha mão, fiz a inalação, como você mostrou aí. E olha, não deu assim 2 minutos, eu tava novamente na cozinha fazendo minhas atividades. Mas foi uma coisa tão sutil que depois eu fui perceber o quão rápido que foi a mudança de estado. Porque eu continuei fazendo as coisas, falei, gente, eu tô me sentindo aliviada, não tô mais nada aquilo que eu tava há 2 minutos atrás. Então foi um fato que me chamou muita atenção nesse momento, nesse dia. Perfeito, Adri. É isso mesmo. Que nem eu falei, eu utilizo nos meus atendimentos, até tem um pessoal aqui que já, né, que eu já atendi, inclusive, aqui que está na sala conosco. Eu utilizo, sempre pergunto se a pessoa tem, né, me permite, enfim, e eu utilizo na sola dos pés, e realmente, quando eu vou verificar os chakras dessa pessoa que foi, né, que eu comentei aqui, tá alinhadinho, sai daqui, né, mais tranquila, mais centrada. As pessoas me falam também que me dão relatos, né, que em casa, nossa, eu não, com os filhos, né, com às vezes crianças pequenas, porque daí a gente tem tantas coisas, né, os pais, as mães, coisas da casa, do trabalho, dos filhos, agora as aulas online, muita gente está tendo aí, né, com os filhos, então são muitas atribuições, e daí realmente vai proporcionando isso, né, e a maravilha de entrar pelo nosso sistema olfativo, assim, ser tão rápido, né, de agir no nosso sistema límbico, no nosso cérebro límbico, cérebro das emoções, nos traz esse benefício todo, né. Ali o Alessandro comentou sobre o timo, glândula timo. A glândula timo, para quem não conhece, não está acostumado, ela fica do lado do nosso coração, né, ali no nosso centro do peito. E o Balance, ele é uma das formas que é utilizado, então, além lá na gotinha do pé, na inalação, né, a gente pode fazer também, passar, né, por baixo da roupa, novamente, né, só mais dando exemplo para vocês, passar aqui. E agora, no início dessa pandemia, dessa quarentena, foi onde eu mais utilizei. E foi assim que eu vi que, nossa, traz um centramento muito, nossa, muito maravilhoso. E a glândula timo, ela é responsável, inclusive, para o nosso sistema imunológico, né? Então, assim, se nós conseguirmos manter, né, esses pés no chão, esse equilíbrio ali com a nossa timo, né, a gente pode até fazer batidinhas, assim,
para estimular essa glândula. A imunidade, agora eu acredito que todas as pessoas estão querendo para esse momento, né, de coronavírus, enfim, desse momento que a gente está passando. Então, gente, vocês já perceberam, falei bastante do Balance, ele é realmente o meu preferido, ele é muito bom, ele é muito maravilhoso. Quando já me perguntaram numa live, inclusive, se precisasse escolher, daí eu disse, ó, eu vou escolher o Balance, né? É uma briga feia, porque eu gosto muito também do frankincense, que é o olíbano, mas eu acho que o Balance ainda vence essa batalha. Mas então, gente, continuando. Então, Balance, sola dos pés, centro do peito, né, glândula timo, e as mãos em concha, tá? O Balance, ele não pode ser ingerido, tá? A gente tem alguns óleos da doTERRA que a gente pode ingerir, o Balance é um que a gente não ingere. Até a Iliana falou que dá vontade de tomar, mas realmente a gente não ingere. Eu trouxe também, para essa questão da ansiedade, os cítricos, né? Então, a gente tem o Wild Orange, por exemplo, que é o laranja selvagem, o bergamota também. Tem um outro que é um mix da doTERRA, que é o Citrus Bliss, que eu não tenho ele porque eu doei, então eu fiquei sem, mas eu já fiz no meu pedido. Ali, ó, a Cláudia está mostrando para nós. O Citrus Bliss, ele é um mix, assim como o Balance, que tem vários cítricos dentro dele e a baunilha. Então, assim, quando tu abre ele, o vidrinho, ele sai aquele aroma, nossa, parece tem uma amiga, que eu acho que ela tá na sala ainda, Vanessa, colega, ela diz que é o abraço da avó, né? Então, assim, a gente sente aquele acolhimento, assim, porque tem um cheiro muito gostoso, ele é muito bom. Os Citrus Bliss ou os cítricos, o Wild Orange, que é o laranja selvagem, o bergamota, a gente pode utilizar através da mãos em concha, né, fazer essa inalação. Muito recomendado uma gotinha aqui na nuca, então também porque ele já vai, né, agir rapidamente. Mas quando tu abrir o vidro, tu já sentir para esse momento, daqui a pouco tu tá nessa crise de ansiedade, nessa parte assim, tô sentindo que eu preciso, ou tá sentindo aquela ansiedade vindo lá na esquina, né? O Citrus Bliss, ele é como se ele te abraçasse, como se ele te acolhesse, assim, é muito gostoso. E no difusor, daí 2 gotinhas, né? Pode colocar no ambiente que você tá, de repente tá sentindo que é um ambiente que tá muito tenso, né? Ou também, gente, para quando, por exemplo, na família ou no ambiente de trabalho, se é um lugar que você pode colocar o difusor, antes, de repente, da pessoa chegar, se é um chefe, né, ou muito ansioso, muito estressado, ou um marido que já chega ansioso, pode já colocar nesse ambiente e já vai sentindo ali o efeito, porque quando a pessoa chega, ela já sente esse acolhimento, assim, muito bom. E é de forma sutil, porque é no difusor, né? Tu não precisa chegar lá e dizer, passa esse óleo aqui. Não, tu já vai estar colocando ele ali no difusor, a pessoa já vai sentir, né? Então, já traz uma resposta maravilhosa. Muito gostoso. E, como eu comentei, para quem tem questões, por exemplo, com a lavanda, que não, né? A lavanda, para mim, para eu dormir, não dá. Então, ou o Balance, que é um dos mix de aterramento, né? Ou o Citrus Bliss também, que são, né, os cítricos, porque, assim, ele nos energiza, né? Os cítricos, eles têm uma capacidade de nos energizar, mas, ao mesmo tempo, eles nos relaxam. Então, a gente fica energizado de forma que a gente não fica com aquela aceleração, né? Então, assim, a gente energiza, mas, ao mesmo tempo, o nosso corpo relaxa. Gustavo está falando aqui que a lavanda foi o óleo que ele usou que ensinou o que é dormir e ajudou o filho mais velho de 6 anos no bruxismo. Nossa, muito bom. Que legal, Gustavo. A lavanda, inclusive, a gente até, quando indica para alguma pessoa, usa, a pessoa, né, adquire, enfim, a gente pode colocar uma gotinha dela no nosso travesseiro, né? Então, porque ela vai ficar, o nosso travesseiro vai servir de difusor, ele vai ficar difundindo aquele aroma da lavanda e também vai auxiliar muito.
Então, Já que tem uma pergunta também. pois não. Se pode usar mais de um óleo no difusor ao mesmo tempo? Eu não sei quem está perguntando, porque só aparece como iPhone. Se pode usar mais de um óleo ao mesmo tempo no difusor? Ah, eu acho que foi a Eliana. Acho que foi, porque eu vi que o nome dela estava como iPhone. Sim, a gente pode utilizar. Inclusive, ontem mesmo eu fiz esse uso. Ontem de noite a minha guriazinha, minha pequena, né? Eu tenho uma menininha de 3 anos e uma de 6. E a minha pequena disse que ela estava com medo para dormir. E eu resolvi, eu sempre utilizo os óleos nelas de forma tópica, né? Aqui, testinha, atrás das orelhas, nos braços, né? Nos punhos aqui, elas cheiram, elas amam. Mas daí, depois desse relato dela, né? Assim que ela dormiu, eu liguei o difusor para ela e eu coloquei uma gotinha de lavanda, uma gotinha de frankincense, que é o Líbano, vou falar dele aqui, uma gotinha de bergamota para dar essa coragem para ela, né? E uma gotinha do balance. Então eu disse, bom, se for pelo medo, né, ela não, né, o bergamota vai atuar. Se for pelo relaxamento, lavanda. Para um sistema nervoso central, criança muito agitada, olha vídeo, celular, essas coisas, então o frankincense, que é o Líbano, atua nesse sentido, e o balance nesse aterramento. Então, e assim, dormiu a noite inteira, acordou só de manhã, não teve, né, não tive problemas durante o sono, porque a minha preocupação era dela acordar de madrugada e tal, né? E foi uma noite maravilhosa, tudo certo, dormiu super bem. Então, eu acho que é a Eliana, mas para quem perguntou ali, né, que está com o nome iPhone, pode sim utilizar, inclusive a gente recomenda, tá? Eu uso no meu aqui, eu coloquei hoje bergamota, coloquei o alecrim e coloquei o balas também, que é o meu queridinho também. Então, no meu difusor tem os 3 óleos também misturados aqui. Show, muito bom. O frankincense, inclusive, que é já vou falar nele, que é o olíbano, ele é indicado para o sistema nervoso central. Então, pessoas que têm doenças assim com questões desse sistema nervoso, que nem a minha mãe utiliza porque ela tem Parkinson. Então, nossa, trouxe uma resposta muito boa para ela, muito maravilhosa. Mas também ele serve como potencializador. Claudinho, teu microfone está desligado. Ele potencializa os outros óleos. Então, assim, quando eu coloco ele no difusor junto com os outros, ele traz uma resposta muito boa, né? Então, e nós chamamos também o frankincense, né, que é o olíbano, de coringa, porque assim, não sei qual óleo eu vou utilizar, eu tô me sentindo assim, mas eu não sei se eu uso lavanda, se eu uso balance, se eu uso, né, o bergamota, enfim, usa o frankincense porque ele vai atuar no sistema nervoso. Nossa, ele é muito legal. E também no difusor, junto com os outros, ele vai trazer, então, né, vai potencializar esse uso e vai trazer essa mente mais tranquila. Como ele atua no sistema nervoso, então ele vai nos dar porque às vezes a inquietação não é só de um emocional com medo, não é só de um emocional com algum pânico, é um emocional, é uma mente muito acelerada, né? Então, pensando em muitas coisas, não consegue relaxar e fica com preocupações, né? Penso no filho, penso nesse, penso naquele, e daí acaba não conseguindo né, esse relaxamento, ou não conseguindo lidar com essa ansiedade toda. E o frankincense, né, o olíbano, ele traz isso. Também tenho, né, eu utilizo ele praticamente todos os dias, e a minha mãe, como eu trouxe, né, de exemplo, para o Parkinson, e ela disse, nossa, se não fosse esses óleos, eu nem sei como que eu ia estar passando por esse isolamento, né, porque agora, para uma pessoa que tem problemas, né, neurológicos, que nem ela tem questões do Parkinson e tal, e ainda ficar isolada, ficar sem ver as pessoas, sem ver as netas, sem ver os filhos, então, né, complicado. E o olíbano para ela, nossa, tem sido assim fascinante. O Marcel perguntou ali sobre o uso, né? O frankincense a gente pode utilizar na forma em concha, né? Uma gotinha na mão, ali fazer aquela inalação 3 vezes.
E também no difusor. Então, vai colocar, eu quero ali mais no final da tarde, da noitinha, já quero acalmar meu ambiente, vou botar um lavanda, coloco o frankincense. Eu quero, lá no início do dia, vou utilizar o balance para o meu centramento, já boto uma gotinha do frankincense. Vou utilizar um cítrico para me dar energia, para, né, melhorar. Pode utilizar ele junto, ou pode utilizar ele também sozinho, que é o caso da minha mãe, por exemplo, que ela passa, como ela tem Parkinson, ela treme, né? Ela faz o uso tópico, né? E ela passa aqui. O frankincense é um dos óleos da doTERRA que a gente pode ingerir, inclusive, e ele auxilia, então, nesse sistema nervoso central, porque por mais que nós sejamos uma pessoa tranquila, que a gente, né, eventualmente sai do eixo e tal, vai estar auxiliando nessa regeneração, nesse nosso sistema nervoso. Então, eu indico também, é muito legal, inclusive foi por isso que eu trouxe ele, né, aqui. Gente, eu vi pessoas falarem também, Jaque, que a criança, quando ela é muito ansiosa, eu não sei se tem a ver com não entendo sobre isso, que colocam no alto, no topo da cabeça o frankincense, que ajuda também a acalmar, é verdade? Sim, ele, como ele tem essa atuação, né, num todo, nesse sistema nervoso central, né, então num todo, aqui no topo da nossa cabeça, inclusive a gente tem, se a gente for falar dos chakras, por exemplo, a gente tem o coronário, né, que faz a nossa ligação com o divino, naquilo que você acredita, né, seja num Deus, seja na crença que você tiver. Então, assim, aqui nós colocando o óleo, né, o frankincense, ele nos proporciona isso. Então, é como se a gente lembrasse aquele ser perfeito que todos nós somos, né? Então, assim, e a criança é muito perfeita, né? Só que o que acontece? A criança, muitas vezes, ela é muito sugestionada pelo ambiente. Então, se está num ambiente muito de estresse, de ansiedade, um ambiente, né, muito tumultuado, a criança vai ser uma criança agitada, hiperativa, enfim, né? Hiperativa eu não vou dizer porque daí já entramos num outro ponto que eu não vou entrar aqui em discussão, mas assim que tem essa agitação, que pode inclusive sofrer desse transtorno de ansiedade, né? Então, o frankincense ajuda. Até foi bom tu falar, Cláudia, a respeito da criança, porque assim, as crianças a gente precisa ter um cuidado um pouco maior do uso tópico, né? Porque, principalmente em óleos quentes, que eles podem trazer alergias, né? Irritações, assim, na pele. Então, é importante cuidar, usar com óleo carreador, né? Com óleo vegetal, pode ser o óleo vegetal de coco. Ou a gente tem também alguns alguns blends, né? Que são já prontinhos para uso, que é o kits, que a gente chama, né? Para uso das crianças, mas daí só para aproveitar, já que tu trouxe essa questão. Bom, gente, se alguém tiver aí uma história com frankincense, manda para nós, para dividir. Por último, mas não menos importante, né? Eu trouxe o Brief, que é esse óleo aqui, que também é um mix. Ele se nós formos traduzir, ele é respiração, né? Então, ele é o óleo essencial, o mix de óleos essenciais da respiração. Por que eu trouxe ele? Porque muitas vezes, quando a gente está num processo de ansiedade, né, exacerbada, numa crise ansiosa, né, num momento assim de desequilíbrio, o Brief ele nos auxilia a trazer aquela respiração que a gente precisa. Se tem alguém que pratica yoga aqui, sabe bem, né, que a respiração, nossa, é o centro das aulas de yoga, né? A gente precisa fazer uma respiração correta, né? Então, falei ali no início dos sintomas físicos, então a respiração ofegante, né, muitas vezes fica com aquela sensação de que estou sem ar, e o Brief, ele traz esse conforto. Eu adoro. Muito bom. Ele traz esse conforto. Ele tem, dentro desse mix, óleos essenciais de hortelã-pimenta, de funcho. E o funcho, né, é um dos primeiros que eu sinto.
quando a gente abre o vidrinho, assim, sente aquele cheirinho de chá, é como se nos remetesse à infância, alguma coisa. Ah, eu não sei, é um cheiro muito reconfortante, é muito gostoso. E o Brief, ele é utilizado para essa respiração, então, para problemas de respiração, de vias aéreas congestionadas, inclusive, né? Então, para quem tem nesse caso, mas também nesse caso de ansiedade. Então, por isso que eu trouxe ele. A gente tem até na doTERRA tem a versão roll-on, a gente pode, né, passar ele, pode ser aqui assim, próximo do nariz. Podemos passar, inclusive, no centro do peito, mais aqui embaixo, para também atuar nos pulmões, porque às vezes a gente tem questões de tristeza, de melancolia, que ficam guardadas, e esse óleo, né, esse mix, é um do que auxiliam muito nesse processo, né, também dessas tristezas, que podem gerar muitas vezes essa ansiedade, porque de repente nos remete lá a uma situação, né, alguma pessoa, alguma situação, e o Brief vem e traz, né, como se ele dissesse, não, peraí, vamos respirar, vamos, né, vamos voltar de novo para aqui, para agora. Então, achei interessante trazer o Brief, e inclusive também porque ele para noite, para sono, para quem tem questões de problemas de sono por causa da ansiedade, o Brief ele também auxilia. Então, achei legal trazer ele. O uso dele, né? Pode ser em gotas no difusor, podemos colocar no óleo de coco e fazer uma massagem no peito, né? Para liberar isso aqui que daqui a pouco está trancada, essa respiração. Pessoas que têm apneia, ronco, né? Então ele traz isso. Não sei se vocês já notaram, se alguém aí tem alguma situação com o Brief, que se quiser compartilhar conosco, mas quando a gente está mais ansioso, quando a gente teve um dia mais agitado, ou alguém da nossa família, o marido, ou, né, enfim, as crianças também eu já notei, que roncam à noite, que ficam, né, durante ali o sono, fica um sono mais agitado. Então, o Brief ele também auxilia nesse sentido, para que daí no outro dia aquilo não se repita e se restabeleça nessa respiração novamente, mais, né, mais equilibrada. Bom, dos óleos que eu trouxe de sugestão seriam esses. Eu não sei se, Cláudia, se entrou mais alguma... O Marcel está perguntando, está falando aqui, dando testemunho, né, que o sogro dele utiliza 2 gotas no difusor para não ficar tanto. Aqui em casa também, tá, Marcel? Também meu marido usa direto. Meu marido tem rinite alérgica, então eu coloco no difusor e ele ainda passa aqui antes de dormir ainda, porque ele falou que ajuda a respirar melhor. E de vez em quando eu tenho umas crises de garganta, eu passo ele no meu pescoço, eu passo nas costas com óleo de coco, né? Passo também, o Brief também me ajuda muito, muito mesmo. Muito, né? A gente usa bastante. É verdade. Bom, então assim, quis trazer, né, digamos, aqueles que eu tenho experiência, aqueles que as pessoas próximas, e clientes, amigos que têm experiência com, né, da minha família, ele trouxe o caso da minha mãe, com essa questão da ansiedade, com essa questão dos transtornos emocionais, que também é o propósito, né, da nossa aula, para dividir com vocês que realmente é possível, né, ter essa melhora no nosso dia a dia, colocar os óleos essenciais na nossa rotina, né? Porque os óleos essenciais, como eles não são remédios, eles não têm aquele efeito de ir no sintoma. Então, tô com isso, tomo remédio, vai no sintoma. Não, os óleos essenciais, eles atuam na causa, na raiz. Então, o importante de nós colocarmos na nossa rotina é porque ele vai tratando aquilo lá que daqui a pouco sutilmente a gente não está sentindo, que nem a Adri falou, foi tão sutil que quando ela viu, ela já estava melhor. Então, é dessa forma que os óleos essenciais trazem, e sem efeito colateral, né, gente? Sem químicos, sem um negócio, né? Totalmente natural. A natureza nos proporciona, então, eu divido muito o uso dos óleos essenciais nas minhas redes sociais, nos meus atendimentos, porque eu sinto em mim, na minha família, toda essa melhora. Então, por isso, né, hoje esse meu
né, de trazer isso para vocês. Espero que realmente tenha agregado valor, né, para vocês hoje, para quem participou aqui conosco.